Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos sobre os quais falaremos hoje, iniciamos falando sobre mais uma série de ataques russos contra a Ucrânia. Os ataques aconteceram bem cedo, exatamente enquanto uma delegação ucraniana se preparava para encontrar representantes dos Estados Unidos na Arábia Saudita. E vejam só, os russos fizeram um ataque bem pesado, hein? O primeiro grande ataque com mísseis desde que os Estados Unidos pararam de compartilhar informações militares com Kiev. E aí dá para imaginar o nível de pressão que isso coloca sobre o governo ucraniano, né? Zelensky, preocupado em manter o apoio ocidental após essa mudança diplomática americana em direção à Rússia, pediu uma trégua urgente, mas apenas para ataques aéreos e marítimos, ideia que já havia sido sugerida pela França, né? O próprio Zelensky afirmou que quase 70 mísseis russos entre balísticos e de cruzeiro, além de cerca de 200 drones, foram usados nesse ataque massivo contra infraestruturas essenciais. As regiões mais atingidas foram Odessa, Poltava, Chernihiv e Ternopil. O ministro de Energia, German Galushenko, fez severas críticas e disse que a Rússia continua com seu terror energético. Segundo ele, novamente, várias regiões sofreram danos pesados em sua infraestrutura energética e de gás devido aos ataques com mísseis e drones. Bom, vocês sabem que esses ataques não são exatamente novidade, né? Cidades longe da linha de frente são frequentemente atingidas por drones russos durante a noite. Mas, claro, a escala desse ataque de hoje chama bastante atenção justamente por ser o primeiro após a pausa americana no apoio militar e inteligência para Kiev. Como chegamos a comentar no vídeo de ontem, Zelensky disse que Kiev está pronto para negociar rapidamente sob a liderança de Trump, chamando tudo o que aconteceu em Washington de lamentável. Ele também confirmou que vai viajar para a Arábia Saudita já na próxima segunda-feira, onde vai se encontrar com o príncipe Mohammed bin Salman antes de se reunir com representantes americanos e ucranianos mais adiante na semana. O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, já confirmou essas negociações e disse que estão trabalhando com os ucranianos em um modelo para um acordo de paz, que poderia finalmente encerrar esses 3 anos de guerra. Bom, Zelensky disse que a Ucrânia sempre quis negociar, né? Mas deixou claro que o maior desafio continua sendo obrigar a Rússia a interromper a guerra. Sobre os ataques à infraestrutura, não é de hoje que os russos têm focado nesse setor. Metade da capacidade elétrica da Ucrânia já foi destruída desde o início da guerra, o que, é claro, acaba provocando apagões constantes. Esse ano, o alvo principal tem sido a infraestrutura de gás, que é essencial para o aquecimento e uso industrial. De acordo com a empresa energética Naftogás, instalações produtivas foram bastante danificadas, mas felizmente sem vítimas. Já a empresa privada DTEC precisou interromper suas operações em Poltava devido aos danos extensos desse último ataque. Especialistas militares destacam que, sem o apoio militar e de inteligência dos Estados Unidos, as defesas aéreas ucranianas vão acabar ficando enfraquecidas exatamente nesse momento crítico. Vocês imaginem a falta dessa informação diante da intensidade desses ataques russos. E numa atualização, Zelensky acabou de comentar esses ataques russos que aconteceram durante a madrugada, né? Segundo ele, para alcançar uma paz verdadeira, a primeira coisa que precisa acontecer é que a Rússia pare imediatamente esses ataques contra as pessoas. Ele deixou claro que essa trégua inicial deve ser pelo menos aérea e marítima, uma ideia que, como vocês sabem, não é originária dele, né? Ela foi ventilada lá atrás pelo presidente francês Emmanuel Macron. Zelensky também lembrou que hoje os caças F-16 e os aviões Mirage enviados pela França tiveram um papel muito importante defendendo o espaço aéreo da Ucrânia. Segundo ele, os Mirages conseguiram inclusive interceptar com sucesso alguns dos mísseis russos. Além disso, ele destacou o excelente desempenho das forças antiaéreas, da aviação do Exército, das unidades de guerra eletrônica e dos grupos móveis de combate. Bom, gente, agora vamos falar um pouco sobre a diplomacia, né? E como a Europa está encarando essa situação toda. Líderes europeus decidiram aumentar os gastos com defesa e reforçar o apoio à Ucrânia. Bom, segundo boa parte deles, não dá mais para confiar completamente no apoio dos Estados Unidos, e isso depois dessa virada diplomática de Trump em relação à Rússia. O presidente da reunião foi Antônio Costa, né? Falou claramente que a União Europeia está pronta para enfrentar esse desafio e reforçou que a defesa europeia está ficando ao lado da Ucrânia. Ele ainda destacou que agora é hora de uma Europa mais forte militarmente. Inclusive, essa semana, a Comissão Europeia sugeriu permitir mais flexibilidade para gastos em defesa e ainda propôs um empréstimo coletivo de até 150 bilhões de euros para fortalecer os exércitos dos países membros. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, disse algo bem forte. Segundo ele, a Europa precisa entrar nessa corrida armamentista e precisa vencer.
porque juntos eles seriam mais fortes que a Rússia, seja em termos militares, financeiros ou econômicos. Macron também comentou sobre isso, né? Lembrando que, independentemente do que aconteça na Ucrânia, a Europa precisa ter capacidade defensiva própria. Só que um detalhe aqui é que Viktor Orbán, né, líder nacionalista da Hungria e aliado de Trump, não apoiou essa declaração conjunta dos outros 26 líderes, que afirmaram claramente que qualquer negociação sobre a Ucrânia deve incluir a Ucrânia. Esse movimento da Europa também revela uma preocupação bem séria. Como é que eles vão substituir o apoio militar americano, que representou mais de 40% da ajuda à Ucrânia no ano passado? Inclusive, Olaf Scholz, que é o chanceler alemão e está deixando o cargo, disse que é fundamental garantir, com calma e sabedoria, que os Estados Unidos mantenham algum apoio nos próximos meses e anos. E aí, como chegamos a comentar ontem, Macron sugeriu até a possibilidade de discutir uma proteção nuclear europeia com base no arsenal da França. E isso acabou sendo visto com interesse por países como a Lituânia e a Polônia, enquanto outros reforçaram a importância de não afastar completamente os Estados Unidos. E essa preocupação, gente, com o rearmamento tem levado países como a Alemanha a pensar em mexer até mesmo nas regras constitucionais para conseguir mais recursos para a defesa. A Noruega, por exemplo, já confirmou que vai dobrar o seu apoio financeiro à Ucrânia enquanto também aumenta seu próprio orçamento militar. Bom, ainda na Europa, fantasmas da Segunda Guerra Mundial ainda assustam os parisienses e geram transtornos para a vida deles. Gente, olha só o que aconteceu. Encontraram uma bomba da Segunda Guerra Mundial ainda não detonada. E sabe onde estava? Bem no meio dos trilhos, pertinho da estação Gare du Nord, a mais movimentada da Europa. Claro que isso acabou gerando um caos enorme, né? Porque a estação conecta várias cidades importantes da França com Londres, com a Bélgica, a Holanda, com a Alemanha. Vocês acreditam que cerca de 220 milhões de passageiros passam por lá todo ano? Pois é, com essa descoberta o tráfego ficou totalmente interrompido. A Eurostar já avisou os passageiros para reagendarem suas viagens porque simplesmente tiveram que cancelar todos os trens que iam ou vinham da estação. Imagina o transtorno. Segundo as autoridades francesas, a bomba foi encontrada às 3 horas e 30 minutos da madrugada em Saint-Denis, um subúrbio ao norte de Paris, durante umas obras nos trilhos. Bom, o ministro do Transporte já avisou que a situação pode durar o dia inteiro. Mudando de assunto, num dos nossos vídeos anteriores, falamos sobre os comentários de um comandante ucraniano sobre o fato de que a Europa não estaria pronta para a guerra moderna com o uso massivo de drones. Então, esse é o nosso próximo assunto, tá? E nessa linha, a empresa americana Lockheed Martin apresentou uma novidade para enfrentar esse problema das guerras modernas. Pois é, eles criaram um sistema avançado de defesa alimentado por inteligência artificial justamente para detectar e neutralizar esses drones. A Lockheed Martin explicou que essa tecnologia nova pode identificar, rastrear e neutralizar rapidamente drones inimigos, incluindo até aqueles que vêm em enxames, né? Que, como vocês sabem, são ainda mais complicados de lidar. E parece que o sistema é tão eficiente que dá para implantar rapidamente e integrar com outras defesas aéreas já existentes. Os técnicos disseram que ele conta com uma rede de sensores acessíveis e pode ser adaptado facilmente para diferentes tipos de ameaças. Segundo Tyler Griffin, diretor desse programa, o sistema junta dados de diversos sensores e transforma essas informações em ações rápidas, o que acaba facilitando muito o trabalho dos operadores militares. E o mais interessante, gente, é que essa tecnologia já foi testada em campo, hein? E mostrou eficiência não só contra drones individuais, mas também contra enxames deles. E como sabemos, essa rapidez de resposta é importantíssima, especialmente quando se tem poucos minutos para detectar e neutralizar essas ameaças aéreas, até mesmo os drones menores e mais difíceis de captar. Gente, sem dúvida, estamos vivendo uma revolução tecnológica em uma velocidade nunca antes vista, hein? O que esperávamos anos para ver em termos de avanço tecnológico, hoje leva semanas. E é claro que no campo da tecnologia militar, que como sabemos em tempos de guerra sempre funciona mais acelerado, essa velocidade pode ser maior ainda. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.